Parágrafo 9º do estudo do RISG. A autoridade que receber a parte, caso não seja de sua competência decidi-la, deve encaminhá-la a seu superior imediato. Artigo 13º. Em guarnição militar com mais de uma OM, a ação disciplinar sobre seus integrantes é coordenada e supervisionada por seu comandante, podendo ser exercida por intermédio dos comandantes das OMs existentes na área de sua jurisdição. Parágrafo único. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo militares de mais de uma OM, caberá ao comandante da guarnição apurar os fatos ou determinar sua apuração, procedendo a seguir em conformidade com o artigo 12, caput, e parágrafos deste regulamento, com os que não sirvam sob sua linha de subordinação funcional. Capítulo 2º das transações disciplinares. Seção 1. Da conceituação e da especificação. Artigo 14º. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio, ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou ainda que afete a honra pessoal, opondo o honor militar e o decoro da classe. Parágrafo 1º. Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal, não se caracterizará transgressão disciplinar. Parágrafo 2º. As responsabilidades nas esferas civil, criminal e administrativa são independentes entre si e podem ser apuradas concomitantemente. Parágrafo 3º. As responsabilidades civil e administrativa do militar serão afastadas no caso de absolvição criminal, com sentença transitada em julgado, que negue a existência do fato ou da sua autoria. Parágrafo 4º. No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime. Então, no concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, a autoridade competente para aplicar a pena disciplinar deve aguardar o pronunciamento da Justiça para posterior avaliação da questão no âmbito administrativo. Parágrafo 6º. Quando, por ocasião do julgamento do crime, este for descaracterizado para transgressão ou a denúncia for rejeitada, a falta cometida deverá ser apreciada para efeito de punição pela autoridade a que estiver subordinado o faltoso. Parágrafo 7º. É vedada a aplicação de demais de uma penalidade por uma única transgressão disciplinar. Parágrafo 8º. Quando a falta tiver sido cometida contra a pessoa do comandante da OM, será ela apreciada para efeito de punição pela autoridade a que estiver subordinado o ofendido. Parágrafo 9º. São equivalentes para efeitos deste regulamento as expressões transgressão disciplinar e transgressão militar. Artigo 15º. São transgressões disciplinares todas as ações especificadas no anexo 1 deste regulamento. Seção 2. Do julgamento. Artigo 16º. O julgamento da transgressão deve ser precedido de análise que considere a pessoa do transgressor, as causas que a determinaram, a natureza dos fatos ou atos que a envolveram e as consequências que dela possam advir. Artigo 17. No julgamento da transgressão, podem ser levantadas causas que justifiquem a falta ou circunstâncias que a atenuem ou a agravem. Artigo 18. Haverá causa de justificação quando a transgressão for cometida: 1. Na prática de ação meritória ou no interesse do serviço, da ordem ou do sossego público. 2. Em legítima defesa, própria ou de outrem. 3. Em obediência à ordem superior. 4. Para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, em caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. 5. Por motivo de força maior, plenamente comprovado e 6. Por ignorância,
plenamente comprovada, desde que não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Parágrafo único. Não haverá punição quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Artigo 19. São circunstâncias atenuantes o bom comportamento, a relevância de serviços prestados, ter sido a transgressão cometida para evitar mal maior, ter sido a transgressão cometida em defesa própria de seus direitos ou de outrem, não se configurando causa de justificação e a falta de prática do serviço. Artigo 20. São circunstâncias agravantes o mau comportamento, a prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, a reincidência de transgressão, mesmo que a punição anterior tenha sido uma advertência, o conluio de duas ou mais pessoas, ter o transgressor abusado de sua autoridade hierárquica ou funcional e ter praticado a transgressão durante a execução de serviço, em presença de subordinado, com premeditação, em presença de tropa e em presença de público. Seção 3. Da classificação. Artigo 21. A transgressão da disciplina deve ser classificada desde que não haja causa de justificação em leve, média e grave, segundo os critérios dos artigos 16, 17, 19 e 20. Parágrafo único. A competência para classificar a transgressão é da autoridade a qual couber sua aplicação. Artigo 22. Será sempre classificada como grave a transgressão da disciplina que constituir ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. Capítulo 3. Punições disciplinares. Seção 1. Da gradação, conceituação e execução. Artigo 23. A punição disciplinar objetiva a preservação da disciplina e deve ter em vista o benefício educativo ao punido e à coletividade a que ele pertence. Artigo 24. Segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, as punições disciplinares a que estão sujeitos os militares são, em ordem de gravidade crescente: 1. Advertência. 2. Impedimento disciplinar. 3. Repreensão. 4. Detenção disciplinar. 5. Prisão disciplinar e licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Artigo 25. Advertência é a forma mais branda de punir, consistindo em admoestação feita verbalmente ao transgressor, em caráter reservado ou ostensivo. Parágrafo 1º. Quando em caráter ostensivo, a advertência poderá ser na presença de superiores ou no círculo de seus pares. Parágrafo 2º. A advertência não constará das alterações do punido, devendo, entretanto, ser registrada para fins de referência na ficha disciplinar individual. Artigo 26. Impedimento disciplinar. É obrigação do transgressor não se afastar da OM sem prejuízo de qualquer serviço que lhe competir dentro da unidade em que serve. Parágrafo único. O impedimento disciplinar será publicado em boletim interno e registrado, para fins de referência, na ficha disciplinar individual, sem constar das alterações do punido. Artigo 27. Repreensão é a censura enérgica ao transgressor, feita por escrito e publicada em boletim interno. Artigo 28. Detenção disciplinar é o cerceamento da liberdade do punido disciplinarmente, o qual deve permanecer no alojamento da subunidade a que pertencer, ou em local que lhe for determinado pela autoridade que aplicar a punição disciplinar. Parágrafo 1º. O detido disciplinarmente não ficará no mesmo local destinado aos presos disciplinares. Parágrafo 2º. O detido disciplinarmente comparece a todos os atos de instrução e serviço, exceto ao serviço de escala externo. Parágrafo 3º. Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicar a punição, o oficial ou o aspirante a oficial
pode ficar detido disciplinarmente em sua residência. Artigo 29. Prisão disciplinar. Consiste na obrigação de o punido disciplinarmente permanecer em local próprio e designado para tal. Parágrafo 1º. Os militares de círculos hierárquicos diferentes não poderão ficar presos na mesma dependência. Parágrafo 2º. O comandante designará o local de prisão de oficiais no aquartelamento e dos militares nos estacionamentos e marchas. Parágrafo 3º. Os presos que já estiverem passíveis de serem licenciados ou excluídos a bem da disciplina, os que estiverem à disposição da Justiça e os condenados pela Justiça Militar, deverão ficar em prisão separada dos demais presos disciplinares. Parágrafo 4º. Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicar a punição disciplinar, o oficial ou aspirante oficial pode ter sua residência como local de cumprimento da punição, quando a prisão disciplinar não for superior a 48 horas. Parágrafo 5º. Quando a OM não dispuser de instalações apropriadas, cabe à autoridade que aplicar a punição solicitar ao escalão superior local para servir de prisão. Artigo 30. A prisão disciplinar deve ser cumprida com prejuízo da instrução e dos serviços internos, exceto por comprovada necessidade do serviço. Parágrafo 1º. As razões de comprovada necessidade do serviço que justifiquem o cumprimento de prisão disciplinar, ainda que parcialmente, sem prejuízo da instrução e dos serviços internos, deverão ser publicadas em boletim interno. Parágrafo 2º. O preso disciplinar fará suas refeições na dependência onde estiver cumprindo sua punição. Artigo 31. O recolhimento de qualquer transgressor à prisão sem nota de punição publicada em boletim da OM só poderá ocorrer por ordem das autoridades referidas no inciso 1 e 2 do artigo 10 deste regulamento. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica na hipótese do parágrafo 2º do artigo 12 deste regulamento, ou quando houver 1. Presunção ou indício de crime, 2. Embriaguez e 3. Uso de drogas ilícitas. Então, parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese do parágrafo 2º do artigo 12 deste regulamento, ou quando houver 1. Presunção ou indício de crime, 2. Embriaguez e 3. Uso de drogas ilícitas. Artigo 32. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina consistem no afastamento ex officio do militar das fileiras do Exército, conforme prescrito no Estatuto dos Militares. Parágrafo 1º. O licenciamento a bem da disciplina será aplicado pelo comandante do Exército ou comandante, chefe ou diretor de OM à praça sem estabilidade assegurada, após concluída a devida sindicância, quando a transgressão afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe e, como repressão imediata, se torne absolutamente necessária a disciplina. 2. Estando a praça no comportamento mau, se verifica a impossibilidade de melhoria de comportamento, como está prescrito neste regulamento, e verifica a impossibilidade de melhoria de comportamento, como está prescrito neste regulamento, e